Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Greve dos metroviários em São Paulo prejudica mais de 3 milhões de passageiros e causa recorde de trânsito na capital. Justiça determina retorno da circulação dos trens, mas sindicato não acata a decisão e mantém a greve. A juíza federal de Curitiba, Gabriela Hart, retirou o sigilo da decisão que autorizou prisões de suspeitos de planejar ataques contra o senador Sérgio Moro e outras autoridades públicas. O repórter Igor Damasceno teve acesso ao material. Igor, boa noite. Quais detalhes, muitos deles assustadores, chamam a atenção nesses documentos, na investigação, no inquérito da Polícia Federal? Olá, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. A juíza Gabriela Hart retirou o sigilo de 4 documentos. Eles reúnem provas contra os 9 presos ontem na operação da Polícia Federal. Por exemplo, o planejamento dos ataques. Os criminosos conversavam em código para não levantar suspeita. Os textos também apontam que um dos suspeitos fez reconhecimento do local onde o senador Sérgio Moro votaria nas eleições de outubro do ano passado, em Curitiba. Ele detalhou os acessos existentes no local, a presença de guarita e de câmeras de segurança. De acordo com as investigações da Polícia Federal, a facção criminosa investiu cerca de 3 milhões de reais para sequestrar, extorquir e matar essas autoridades. Os planos seriam uma retaliação porque Moro, enquanto ministro da Justiça, apresentou um pacote de medidas contra o crime organizado e também porque editou uma portaria que restringia visitas em presídios federais. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Igor. O presidente Lula disse hoje que o plano da maior facção criminosa do país para matar o senador Sérgio Moro seria a armação de Moro. A declaração foi feita durante visita ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro. No início da noite, o presidente participou de um ato pelo direito à cultura no Teatro Municipal. Questionado sobre a Operação Sequaz contra o crime organizado, o presidente disse que não queria ficar atacando alguém sem provas, mas afirmou que acreditava ser tudo uma armação de Sérgio Moro. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe, eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. De acordo com a Polícia Federal, criminosos monitoravam a rotina do ex-juiz e senador. Na ação, 9 pessoas foram presas. A facção também planejava atacar o promotor de justiça de São Paulo, Lincoln Garcia. Lula também voltou a demonstrar a insatisfação com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e criticou a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, que manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Quem tem que cuidar das coisas, cuide. Cada um faz a crítica que quiser. Eu digo todo dia, não tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra a taxa de juros no Brasil está a 13,75. Não existe explicação. Eu não posso ficar discutindo cada relatório do Copom. Eu não posso. Eles paguem o preço pelo que eles estão fazendo. A história julgará cada um de nós. O presidente Lula cumpre a agenda hoje no Rio de Janeiro. De manhã ele esteve no Complexo Naval de Itaguaí, acompanhado da primeira-dama Janja, para conhecer o submarino Humaitá, o segundo de 4 embarcações convencionais previstas pelo Programa de Submarinos da Marinha do Brasil. O projeto, criado em 2008 no governo do petista, é uma parceria entre o Brasil e a França, com um orçamento de 40 bilhões de reais. O programa também inclui a construção de uma embarcação de propulsão nuclear. À tarde, o presidente visitou as obras de reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído por um incêndio em 2018. O ex-juiz e senador Sérgio Moro, do União Brasil, criticou a declaração de Lula sobre as ameaças que recebeu. Hoje fui surpreendido com uma fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação
da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão nos prestando segurança a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da República se diante dessas declarações, risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado, se o senhor não tem decência. Os metroviários continuam em greve em São Paulo. Mesmo depois de negociações ao longo de todo o dia, a companhia e os trabalhadores não entraram em um acordo. O repórter Giovanni César fala ao vivo da estação Barra Funda, que aliás está bastante movimentada, né, Giovanni? E pelo visto o trabalhador continua tendo dificuldade em voltar para casa. Teve dificuldade para chegar ao trabalho e tem dificuldade para voltar para casa. Boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto e a todos os que acompanham o Rede TV News. Realmente muita dificuldade. Aqui atrás você pode observar que tem portões fechados. São os portões do metrô. A estação está movimentada porque aqui essa é uma estação que recebe e que dá acesso também aos trens da CPTM. Então, o movimento é de pessoas que estão chegando e saindo dos trens da CPTM. Quando chegam aqui, encontram os portões do metrô fechados, né? Bom, São Paulo viveu o caos no transporte público durante todo o dia de hoje. Os grevistas condicionaram o retorno ao trabalho à liberação das catracas, mas a Companhia do Metrô de São Paulo conseguiu uma liminar impedindo esse tipo de gratuidade. Bom, e aí o que aconteceu? Nessa mesma decisão, veio a determinação de que os serviços fossem oferecidos em 80% nos horários de maior movimento, ou seja, das 6 da manhã às 10 da manhã e das 4 da tarde até às 9 horas da noite. E isso acabou criando um impasse, porque era mais ou menos no horário das assembleias dos trabalhadores, né? E essa mesma decisão determina uma multa de R$500 mil ao sindicato em caso de descumprimento. Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo, todas as decisões, as formas de negociações foram mantidas, foram adotadas. A companhia diz que cumpre integralmente o acordo coletivo e as leis trabalhistas. Durante a tarde de hoje, houve várias tentativas de acordo entre as partes, mediadas pelo Ministério Público do Trabalho, mas não foi algo assim que ficou em vão. O repórter Murilo Rincon, durante todo o dia de hoje, desde o início da manhã, percorreu as estações e acompanhou o sofrimento das pessoas por causa dessa greve. Vamos acompanhar. Uma manhã de dúvidas e de muita dor de cabeça para quem precisou usar o metrô em São Paulo. Muitos usuários ficaram surpresos ao encontrar estações trancadas. Eu estou até tirando foto para mandar para a empresa, porque os patrões têm greve, mas tem que ir trabalhar, tem que chegar lá, né, no destino, né? Tá, beijo. Já me liga em 5 minutos. Tchau. Tá vendo? A preocupação da mulher com um filho pequeno. A gente não pode perder o emprego, eu pago pensão, entendeu? Já passaram 4 ônibus, eu não consegui embarcar em nenhum. Vamos esperar mais um pouco, né? O metrô tem cerca de 9 mil funcionários. Hoje, a maioria parou. O Sindicato dos Metroviários informou que a categoria exige o pagamento dos direitos, o fim das terceirizações e a abertura de concurso público, devido ao quadro defasado de funcionários. De acordo com representantes da entidade, trabalhadores estão há 3 anos sem receber as participações nos lucros. A greve paralisou operações das linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata. As linhas afetadas correspondem por 90% dos 2,8 milhões de passageiros transportados por dia por todo o metrô de São Paulo. Por causa da paralisação, os terminais de ônibus ficaram ainda mais cheios. Difícil foi conseguir embarcar nos ônibus, que já chegavam superlotados. Dia normal ele é assim. Aí por conta do metrô hoje piorou mais ainda. Vai chegar atrasada hoje? Vou. Com certeza. Mas esse não dá para perder. Não, não dá não. Para amenizar os impactos da paralisação,
A prefeitura da capital paulista suspendeu o rodízio de veículos nesta quinta-feira. Apesar do impasse no metrô, as linhas 4 amarela e 5 lilás, operadas pela Via 4 e Via Mobilidade, além dos trens da CPTM, funcionaram normalmente. Durante toda a manhã, o Sindicato dos Metroviários, a Justiça do Trabalho e Metrô alternaram entre medidas de liberação ou não de catracas livres e de retorno aos postos de trabalho, mas sem sucesso. Mais um dia difícil para nós. Muitas pessoas até cogitaram o transporte por aplicativo, mas por causa da alta demanda, os preços foram lá para cima. Você vai pedir um táxi ou um Uber, você vai pagar 60, 70 conto, então vai ter que ser de busão mesmo. Não tem condição, mesmo porque eu não sou indenizada, então não dá para mim. E no dia em que a cidade de São Paulo registrou recorde de trânsito por causa da greve e o preço das corridas de carros por aplicativos disparou, a prefeitura lançou uma plataforma própria de transporte individual. A expectativa, pelo menos expectativa, né, de melhores condições para o passageiro e para o motorista. A repórter Valéria Luizete foi conferir e conta pra gente. Não são poucas as reclamações e receio de quem precisa usar carros por aplicativos na cidade de São Paulo, principalmente em dias de alta procura como hoje. Aumenta, né, quando tem paralisação assim. Da outra vez também aumentou muito. Eles acabaram subindo um pouquinho, né? Reclamações também por parte dos motoristas, que prestam serviço para os aplicativos já disponíveis. Cobra muito do passageiro e repassa muito pouco para nós, né? E aí o nosso ganho vai ficando achatado e a gente tem que trabalhar muito mais para poder conseguir um ganho bom. Mas a maior dificuldade mesmo é o cadastro de passageiros. A gente não sabe se é um bandido, se ele acabou de roubar o passageiro e está com o celular dele, a gente não sabe. Então a gente sempre é um tiro no escuro. Para solucionar parte desses problemas, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de São Paulo criou o Mobizap SP. Desde 9 de março, quando o aplicativo foi lançado, 26 mil pessoas se cadastraram para trabalhar como motorista. O app não tem tarifa dinâmica, o que significa que não há aumento dos valores das corridas nos horários que têm maior demanda. A diferença do Mobizap SP para os demais aplicativos de mobilidade que já estão no mercado é o fato dele ser administrado por uma gestão pública e cobrar dos motoristas uma taxa de administração fixa de 10,95%. As plataformas, de forma geral, elas cobram uma taxa maior e cobram a tarifa dinâmica. Não terá a tarifa dinâmica para o passageiro. Então, a ideia da prefeitura, entendo eu, que é uma tentativa de regular o mercado de uma maneira mais transparente, né? E que o usuário tenha segurança e tenha também a certeza de mais ou menos quanto ele vai gastar nas corridas do dia a dia. Além do preço, a segurança é um dos itens priorizados no sistema. Tanto para o motorista quanto para o passageiro, o aplicativo é seguro porque realmente tem um botão de segurança e isso ativa na central de emergência ali da Mobizap e aí a equipe começa a monitorar a corrida e entender, puxar os dados para saber o que está acontecendo naquela corrida e se tiver que acionar até a polícia para ir lá, vai a polícia lá também. O clima entre Câmara e Senado está cada vez mais tenso. O embate se dá em torno do rito de tramitação das medidas provisórias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu retomar as comissões mistas para a análise das MPs, como acontecia antes da pandemia e está previsto na Constituição. A decisão desagradou o presidente da Câmara, Arthur Lira. As comissões estavam suspensas desde o início de 2020 por causa da Covid-19. A retomada foi uma resposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a um pedido do líder da maioria no Senado, Renan Calheiros, do MDB. O senador argumenta que a emergência sanitária já terminou. 120 dias. É esse o prazo que as duas casas têm para aprovar as medidas provisórias editadas pelo presidente da República. Depois desses 4 meses, elas deixam de ter força de lei. Atualmente, o Congresso Nacional precisa aprovar 29 MPs. As 13 do governo passado, que começam a vencer em 30 de abril, vão ser apreciadas pelo rito atual. Já as MPs editadas pelo presidente Lula, essas vão para as comissões mistas. E é justamente isso que tem dividido deputados e senadores.
O presidente do Senado, que também preside o Congresso Nacional, tem a palavra final e o apoio de todos os senadores para retomar as comissões. Retomaremos a ordem constitucional com a determinação pela presidência do Congresso Nacional da instalação imediata das comissões mistas de medidas provisórias, com as indicações pelos líderes de Senado e Câmara dos membros dessas comissões mistas de medidas provisórias, para que possamos cumprir o nosso papel constitucional, como sempre fizemos, inclusive no governo anterior. Arthur Lira, presidente da Câmara, subiu o tom. Disse que a decisão é truculenta. Ele propõe que Câmara e Senado construam um texto em acordo para alterar a Constituição. A Constituição, num texto de lá de 2002, não atende às práticas de evolução do sistema de votação. A comissão mista consumia 100 dias, 100 e poucos dias de discussões ou de tentativas de pauta. Quando as matérias chegavam para o plenário da Câmara e do Senado, chegavam com 4 dias para uma casa e 3 dias para outra. Totalmente desvirtuado e diversas medidas provisórias caducavam. Lira afirmou que recebeu solicitação expressa do governo federal para manter o rito atual. O líder do governo no Congresso entende que, na falta de consenso, prevalece a Constituição. Sobretudo, esta crise entre as duas casas legislativas não prejudique a quem se destina a nossa atuação final e a atuação do governo, que é o povo brasileiro. As medidas provisórias não podem caducar, as medidas provisórias não podem não ser votadas. Entre as medidas que o Congresso precisa aprovar ainda este semestre, está a que garante o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família para cerca de 21 milhões de famílias. Outra MP que pode perder a validade é a que garante a desoneração do diesel até o fim do ano e deixou o combustível cerca de R$ 1 mais barato. No programa É Notícia, que vai ao ar hoje às 11h45 da noite, Kennedy Alencar entrevista o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O ministro falou sobre a viagem de Lula à China e afirmou que a relação entre os países deve crescer. A China, como você bem disse, é o maior parceiro comercial hoje em dia. Só para se dar uma ideia mais concreta, as exportações do Brasil no ano passado para a China foram maiores do que as exportações do Brasil para os Estados Unidos e a União Europeia somados. Essa viagem se reveste de um aspecto comercial muito grande e por isso o presidente se faz acompanhar desta delegação tão importante de empresários e também da área política, da área do Congresso e dos seus ministros, para justamente explorar novas avenidas de intercâmbio. Nós exportamos commodities, basicamente, e importamos bens terminados. Agora, as possibilidades são muito grandes de expansão disso, há muitas possibilidades. Ao É Notícia, Mauro Vieira analisou a política ambiental do Brasil e destacou que durante o governo Bolsonaro o acordo entre Mercosul e União Europeia ficou paralisado. O Brasil tem um papel tradicional e o Brasil tem um outro elemento importantíssimo, tem a Amazônia, tem 60% da Amazônia. O presidente Lula diz repetidamente que nós já somos soberanos na Amazônia, mas estamos abertos à cooperação. E é importante para o mundo, que o mundo veja a importância que ele dá e que seu governo dá para as questões climáticas. A apresentação que ele fez do seu projeto de política ambiental é uma base, é um dos pilares da política externa. E é indispensável e indissociável da política externa. Sobretudo nos dias que correm, que há, voltando, como eu disse antes, uma consciência muito grande e isso tem impacto em inúmeras áreas, como, por exemplo, na negociação do acordo Mercosul-União Europeia. O acordo estava paralisado porque o outro lado do Atlântico, a União Europeia, estava esperando o Brasil mudar a política ambiental que aplicava no governo Bolsonaro. E esperando as eleições e ver como seriam os resultados e qual seria o destino da política ambiental. Ainda em entrevista a Kennedy Alencar, o ministro das Relações Exteriores comentou a retomada da exigência de vistos para entrar no Brasil. Essa medida foi tomada revertendo uma decisão anterior, porque nós sempre tivemos o requisito do visto para esses 4 países.
e foi suspenso essa exigência do visto no governo passado, contrária às disposições da legislação e dos regulamentos de visto. É muito claro que a isenção do visto pode ser dada sim, mas em base de reciprocidade, e não foi o caso. Não houve, durante esse período de 4 anos da isenção, não houve nenhum aumento substancial de turistas. Não trouxe nenhum ganho em termos de aumento de turismo. E, inclusive, esses 4 países representam 8% do total dos turistas que vêm ao Brasil. Também é um número reduzido. A entrevista completa você acompanha hoje às 11h45 da noite. A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano repercutiu na política. O presidente Lula mesmo voltou a criticar o Banco Central, disse que não tem explicação possível para juros tão altos e também repercutiu no mercado financeiro. Pois é, Amanda, o governo que briga por uma redução afirmou hoje que está fazendo o dever de casa e criando as condições para a queda da Selic. Por outro lado, a equipe econômica mostra preocupação com as sinalizações do Banco Central, que resiste à pressão do governo. A manutenção da Selic já era esperada. O que surpreendeu foi o tom do comunicado do Banco Central, que deixou o governo ainda mais preocupado. O comunicado deixa em aberto, no momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Nós achamos que realmente o comunicado preocupa bastante. O mercado também reagiu mal à tensão entre governo e Banco Central. A Bolsa de Valores caiu para menos de 100 mil pontos pela primeira vez desde julho do ano passado. O Ibovespa caiu 2,29% para 97.926 pontos. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o governo tem feito o dever de casa. A expectativa é cortar pela metade o déficit fiscal estimado para este ano. É mera projeção, mas ela está caminhando no sentido que nós queremos, de que o déficit fiscal no Brasil não se encerrará com 230 bi, e sim algo em torno agora, nessa projeção de 107, podemos aí ter uma pequena alteração quando vier o reajuste do salário mínimo em torno de, e com mais alguns gastos, de 120 bi. O governo também contesta o argumento usado pelo Comitê de Política Monetária de que há um clima de insegurança em torno do novo arcabouço fiscal, que ainda nem foi apresentado. O ministro das Relações Institucionais afirma que há um cenário favorável à aprovação da reforma tributária e do novo arcabouço fiscal, que deve ser apresentado logo após a viagem do presidente à China. Tem ambiente no Congresso Nacional hoje para que a gente possa aprovar o marco fiscal na data necessária, primeiro, para reforçar a necessidade de trajetória decrescente de juros no país. Os juros no país hoje estão de forma desproporcional em relação a, quando a gente compara a realidade internacional, mas também para reforçar as diretrizes para aprovação do orçamento do ano que vem. No comunicado, o Banco Central ressalta que, apesar da desaceleração da economia, a expectativa de inflação segue em alta, bem acima da meta de 3%. Para este economista, o governo precisa fazer o dever de casa. A partir do momento que as medidas adequadas foram tomadas pelo governo, e aprovadas pelo Congresso, obviamente as decisões do Banco Central vão ser no sentido de num caminho de queda da taxa de juros, eu não tenho a menor dúvida. Em resumo, o governo cuide bem da política fiscal, que o Banco Central vai cuidar muito bem da política monetária e o país vai sair dessa crise e crescer.
A arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e outras receitas chegou a quase 159 bilhões de reais em fevereiro. É o maior valor para o mês em 29 anos. Já nos 2 primeiros meses deste ano, de 2023, a arrecadação federal somou 410 bilhões de reais. O valor também é recorde para o período. Terminou agora há pouco o julgamento de Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo Boldrini, assassinado em 2014, no Rio Grande do Sul. O réu foi condenado a 31 anos de prisão por homicídio e falsidade ideológica. Leandro e outras 3 pessoas, entre elas a madrasta de Bernardo, já haviam sido condenados em março de 2019. No fim de 2021, a defesa do pai do garoto recorreu e a sentença foi anulada. O corpo do menino de 11 anos, que chegou a pedir ao Poder Judiciário para morar com outra família, foi encontrado em Frederico Westphalen, no norte do estado, 80 quilômetros de Três Passos, onde ele morava. 13 pessoas morreram em uma operação da Polícia Militar em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Entre os mortos está um homem apontado como chefe do tráfico de drogas no Pará. Um intenso tiroteio levou medo às comunidades do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Crianças e funcionários de uma escola tiveram que sentar no chão para se proteger dos disparos. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros na comunidade. A ação era para prender criminosos envolvidos em ataques recentes a comunidades da Zona Oeste do Rio e do assalto a um shopping na Barra da Tijuca no ano passado, onde um segurança foi assassinado. De acordo com as investigações, os suspeitos também têm ligação com uma facção criminosa no Pará e são responsáveis pelas mortes de mais de 40 policiais do estado desde 2021. Entre os mortos na operação está Leonardo Costa Araújo, Léo 41, apontado como chefe do tráfico de drogas no Pará. Ele estava foragido desde 2019. Ele nunca foi um executor das missões, ele sempre foi um idealizador e determinava as ações, ou seja, ele está sempre arregimentando as pessoas da periferia para darem a cara, né, para executarem. Escolas municipais e postos de saúde tiveram que ser fechados por conta da ação. Ao todo, 2 suspeitos foram presos, 13 fuzis e uma pistola foram apreendidos. O Rio Grande do Norte chegou ao 10º dia de ataques. Essa é a maior onda de ações criminosas no estado desde 2011. Natal, Lagoa Nova e Caicó foram as cidades que registraram novos ataques. Na capital, um carro foi destruído e a estrutura de uma estação de esgoto foi danificada. Em Lagoa Nova, um incêndio acabou com um ônibus escolar e um trator. Já a Prefeitura de Caicó recolheu toda a frota de veículos do município depois que bandidos tentaram incendiar um caminhão da coleta de lixo. Os atos são realizados por integrantes de uma facção criminosa que exigem visitas íntimas e aparelhos de TV nas celas. O governo federal enviou tropas da Força Nacional para dar apoio ao Estado e anunciou investimento de 100 milhões de reais para a segurança pública. O Rio Grande do Norte recebeu reforço aéreo, viaturas e agentes das polícias do Ceará e da Paraíba. Um gabinete de crise foi instalado para coordenar as ações. Até a manhã de hoje, 170 suspeitos foram presos, mais de 100 explosivos apreendidos, além de armas, dinheiro e drogas. 62 cidades tiveram registros de ataques. E o Rede TV News desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Tenha uma ótima noite. A gente se encontra amanhã às 7h30 aqui neste mesmo horário no Rede TV News. Esperamos por você. Tchau, até lá.